Fala pessoal, bom dia, estamos começando mais um Mesa Redonda e hoje tem muita informação sobre notícias locais no cenário cearense, Brasil e também cinema e esporte. Para começar aqui no cenário cearense, eu vou trazer meu amigo Herbert Seabra, repórter aqui do Mesa Redonda, para falar um pouco mais e trazer atualizações sobre o nosso cotidiano. Segurança. Ceará tem aumento de 6,2% no número de armas de fogo apreendidas em 2025, com um total de 2.338 unidades durante os 4 primeiros meses do ano. 520 dessas armas foram apreendidas em Fortaleza, em comparação a 527 do ano passado, indicando uma redução de 1,33% na capital. Outra informação que vem rondando os noticiários nos últimos dias é daquele motorista que sobrevoou uma duna aqui de Fortaleza, né, uma duna do Aracati, no caso, e a Vanessa Lopes, nossa repórter, vai trazer mais atualizações sobre esse caso. O motorista que estava no volante do carro que voou sobre uma duna de canoa quebrada em Aracati foi atuado pelo Departamento Municipal de Trânsito da cidade, com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que trata de manobra perigosa e prevê uma multa de aproximadamente R$ 2.934, além da suspensão da CNH e apreensão do veículo. Identificado como Valécio Nogueira Grangeiro, dono de um supermercado no município de Russas, a 166 km de Fortaleza, teve danos no veículo da marca Ford Ranger Raptor, avaliado em mais de 490 mil, com 4 pneus estourados e a suspensão bastante danificada. Um detalhe muito importante que eu falei, né, na sua chamada é que eu falei Aquiraz, no caso é Aracati. Aracati. Né, na cidade de Aracati, muito bem observado. Outro detalhe muito importante disso é que é uma tremenda irresponsabilidade. Se ele poderia ter machucado alguém, felizmente ele não se machucou, mas poderia ter machucado a si próprio e também outras pessoas. Agora, indo para o cenário nacional, a gente tem muita informação importante sobre o julgamento do 8 de janeiro e também sobre cinema brasileiro, né, cultura brasileira, com a nossa repórter Clarice Carvalho. Clarice Carvalho queria informações sobre esses temas. É isso mesmo, João Pedro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu de forma unânime transformar em réus mais 10 acusados por participação na tentativa de golpe de Estado. Os ministros seguiram, nesta terça-feira, o voto do relator Alexandre de Moraes, que reconheceu a materialidade dos crimes citados contra 9 militares e um policial federal, integrantes do chamado Núcleo 3 da trama. Por outro lado, o magistrado rejeitou a acusação contra 2 militares, por entender que não há elementos suficientes para torná-los réus. Agora, falando um pouco sobre cultura brasileira, a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles foram homenageados nesta terça-feira com a Ordem do Mérito Cultural, maior condecoração pública concedida a quem contribui de forma relevante para a cultura brasileira. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entregou pessoalmente as distinções. Isso é muito bom. Mostra como o cinema brasileiro, como forma de arte audiovisual, está trazendo muito à tona a questão da nossa história. E como é uma coisa que leva a gente ao cinema, muito mais pessoas vão ter acesso a algo que é parte do que nós somos hoje. É algo que não deve ser esquecido. Tanto que agora temos a recepção internacional de O Agente Secreto, que é o novo... um pouco sobre isso, Herbert, Isso. pra gente. O Agente Secreto é o novo filme de Kleber Mendonça Filho, o diretor de Aquários e Bacurau. Trazendo o contexto histórico de perseguição durante a ditadura militar, a produção foi aplaudida de pé durante o Festival de Cinema de Cannes, na França, e possui aprovação de 100% no agregador de críticas Rotten Tomatoes. Ainda sem data de estreia no Brasil, o longa concorre ao prêmio Palma de Ouro. É muito interessante a visão que o Brasil vem tendo de forma internacional com os nossos filmes, né, Herbert? Inclusive, eu vi comentários de que o Agente Secreto pode ser o próximo concorrente do Brasil no Oscar. Isso aí. E ainda falando um pouco sobre essa parte de entretenimento, mas indo mais para a parte esportiva, hoje, quarta-feira, como todo mundo sabe, dia de jogo, quarta-feira e domingo geralmente são os dias de jogos no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Hoje tem muito jogo bom para o nosso ouvinte acompanhar. Às 4 horas, né, 16 horas da tarde, Tottenham e Manchester United na final da Europa League, que é
a segunda competição mais importante de clubes da Europa, e mais tarde, já no período da noite, 19 horas, Fortaleza e Retrô, aqui no Castelão, 19h30, Aparecidense e Fluminense e Bahia e Paysandu, e às 21h30, 3 jogos para fechar a noite, Corinthians e Novo Horizontino, Atlético Mineiro e Maringá e Flamengo e Botafogo da Paraíba. Sem dúvida, uma noite de jogos bem intensa no futebol brasileiro e uma tarde também lá na Europa. Eu acho que não tem quarta-feira melhor do que quarta de Copa, né? Que é isso que vai acontecer no Brasil, e uma final para coroar de um grande jogo entre Tottenham e Manchester United. Então, é um jogo interessante da tarde, e à noite é igual o Galvão Bueno fala, haja coração, né? Hoje só a vitória interessa para o Fortaleza aqui do nosso estado. Em caso de empate vai para as penalidades, já que o primeiro jogo terminou tudo igual. Então é noite de Copa e um dia muito especial para o amante do futebol. Sem dúvida alguma. E com isso ficamos por aqui hoje. Muita informação sobre cenário local, sobre cenário nacional, cultura, esporte, tudo isso aqui no Mesa Redonda. Esperamos você na próxima edição e valeu!